interligados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Aqui em Nuporanga, no interior de São Paulo, vamos conhecer a história dos irmãos Ronaldo e Rogério Cano, que decidiram dar uma nova vida ao sítio onde cresceram. Após anos seguindo caminhos profissionais um pouco diferentes, os dois se uniram a outros sócios para transformar a propriedade em um projeto de avicultura. Uma história que veio do desejo de manter vivo o legado da família aqui no campo. Vem comigo! Olá, tudo bem? Olá, Juliana. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Meu nome é Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Venho conhecer meu irmão, a família dele. Vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, Juliana. Como é que tá? Prazer. Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Tudo bem? Essa é minha Oi, família, oi. Maria Cecília, minha filha, Prazer. esposa Kátia, filho Pedro Augusto. Coisa boa, feliz em conhecer vocês. Obrigada por me Obrigado. receberem aqui. Aqui que é o sítio Dois Irmãos e vocês são os dois irmãos, não é Dois isso? irmãos. Coisa boa. Gente, vocês estão recentes na avicultura, querem entender de onde veio essa história de investir numa nova atividade e entender um pouquinho da história de vocês. Vocês topam me contar? Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está gatinhando ainda, né, no setor da avicultura. É o segundo lote nosso. Olha só, Então segundo estamos lote. bem no início mesmo. Nenenzinho. Mas tá bem nenenzinho, mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Estamos Coisa caminhando boa. no caminho certo. É isso. Desde criança aqui nessa propriedade e agora continuando o Agora, legado. depois das aposentadorias da vida, agora outro legado, outra história. Vamos conversar então? Vamos lá. Quem Vamos que é o lá. irmão mais velho? Sou eu, Ronaldo. Aí, quem sabe? Ronaldo começa. Vem conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil. Gente que faz esse país gigante. Vamos contar pra emocionar, pra se orgulhar. Vem conhecer o Brasil. E agora a gente sentou aqui num cantinho no sítio Dois Irmãos e em honra, né, já tô aqui com os dois irmãos que vai contar um pouquinho dessa história e a gente começa com os mais velhos aqui, né? Ronaldo, primeiro quero entender um pouquinho lá do início da história de vocês, quando vocês eram crianças ainda, né? Seu irmão mais velho deve ter ainda essas lembranças da infância. Foi aqui nesse sítio mesmo que você passou a sua infância? O que você lembra, assim, que foi marcante? Sim, essa propriedade aqui é uma propriedade, foi dos meus avós. Juntamente a isso, só nasci em Franca e voltei para a roça. Aí com os meus pais, moravam com meus avós juntos. Estudei em escola de roça, a 4 quilômetros daqui, hoje não existe mais. Juntamente a isso, fiquei aqui até meus 9 anos. Fui morar com meus tios, uma tia minha, em São José da Bela Vista, para estudar, porque aqui na escola rural não chegava mais além daquilo que era necessário na época. Você fez faculdade do quê? Eu fiz física, matemática. Sempre gostei da área de exatas e trabalhei nisso. Em São José iniciei minha carreira no setor elétrico, numa cooperativa de eletrificação, onde tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas na época e sempre me direcionando no caminho correto, juntamente com o meu tio onde eu morava. Aí depois prestei um concurso público, estudando, passei, fui para uma empresa que hoje tem é no Brasil todo, do setor elétrico também. Somando isso tudo, dá quase 40 anos, só de setor elétrico. Aí, resumindo, aposentei. Hoje sou aposentado, faz
praticamente 2 meses. Recente. Aí meus avós lá atrás faleceram, passou para os meus pais, a propriedade foi subdividida e aí ficou eu e meu irmão. E agora quero até jogar aqui para o seu irmão, para o Rogério, para a gente também lembrar um pouco da sua história na infância, Rogério. Você nasceu em Franca ou você nasceu aqui na região de Nuporanga? Não, Ju, eu nasci aqui na região de Nuporanga. E aí fiquei aqui até meus 7, 8 anos de idade. Fui para São José também, estudei lá, fiquei até meus 19, 20 anos. Ingressei também no setor elétrico, trabalhei numa cooperativa em São José, a mesma até que o Ronaldo trabalhou aí também. Vocês têm até uma história parecida, sim. então. Bem parecida. E de lá o Ronaldo seguiu o caminho dele para a região de Franca e eu segui o meu caminho no setor elétrico, região de Guaíra, perto de Barretos, aquela região de Barretos, Guaíra. E fiquei para lá até 3 anos atrás aí. Aí a gente começou a voltar para cá. E o que fez vocês voltarem para as origens? Me conta, Ronaldo, o que aguçou aí dentro de vocês para não, agora a gente vai voltar para o sítio que foi dos meus pais? Quando nossos pais eram vivos, eu já sempre vinha preocupado com o que a gente ia fazer com essa propriedade pequena, porque os ganhos é muito pouco, com soja, milho, essas coisas. Mas só que quem era dono da direção eram nossos pais ainda, né? Aí no momento que eles foram embora, o Rogério veio morar aqui na roça, eu tive a certeza que a gente tinha que fazer uma mudança drástica no nosso sistema operacional aqui na propriedade pequena. Foi onde que surgiu, que nós estamos do lado do frigorífico, aqui, da Seara, JBS, e a gente tinha alguns amigos que nos influenciou nesse ramo. E naquele momento nós vimos que era a única saída que a gente tinha para perdurar a propriedade e levar um legado que foi do meu avô, do meu pai. E como foram as primeiras conversas, Rogério, entre você, seu irmão, depois com os sócios, para investir na avicultura? Você lembra? Então, Juliana, lembro sim. Esse sonho da avicultura era desde 2016, 2015, por aí. Naquela época a gente começou a fazer orçamento, pai e mãe era vivo ainda, mas a gente não concretizava. Meu pai era muito pé no chão, muito firme, então não concretizamos isso aí. A gente chegava a fazer os projetos, organizava e na hora H sempre nunca concretizou. A perda deles e o tempo foi passando, passou aquela pandemia também. A gente começou a focar mais um pouco no sítio, porque aqui ficava muito sozinho, né? Aí a gente voltou à tona de novo a história dos aviários, né? Aí fomos fazer de novo tudo lá do início, começar de novo os projetos, só que a viabilidade ficava muito cara, era muito alta. A ideia no começo era construir só um só ali? Só um. A ideia minha e do Ronaldo era um aviário. E um belo dia, numa conversa aqui na roça ainda, saiu o assunto que o meu cunhado, o Leandro e o Marcelo, que são 2 amigos e sócios nossos, estavam interessados em comprar uma propriedade no município de Nuporanga para fazer aviários também. Aí juntou aquela ideia. Uai, por que não juntar, formar os 4 interessados os no 4 mesmo interessados objetivo, no mesmo então... objetivo. Aí começamos focar e entrosar para ver se a gente formava o grupo, como é que ia fazer essa parceria. Ficamos aí uns 2, 3 meses em conversa e acertando os pontos, fechamos a parceria. Hoje nós somos um grupo de 4, eu e o Ronaldo conta, né, meu cunhado, que é irmão da minha esposa, o Leandro e o Marcelo, que é um amigo nosso de infância aí, da família, e concretizamos esse sonho. Quando que vocês começaram a construir? Foi meados de 2025. O início da obra foi em 2025. Só que a gente adiantou um pouco em setor de terraplanagem, essas coisas, a gente já tinha adiantado e deixado pronto. Justamente para a hora que viabilizasse o projeto aí, já estava alguma coisa bem adiantada. E daí surgiu, e agora está aí.
Coisa boa. Firme e forte. E quais foram os maiores desafios, assim, dessa época de construção? Acho que o maior desafio foi o tempo e conseguir verba para fazer o projeto. Porque hoje não é fácil você fazer um investimento desse porte com recurso próprio. Hoje é muito difícil. Não é impossível, mas é complicado. Aí a gente foi atrás dos bancos, né? Muitos deles não achava viável. Também a gente não tinha crédito, a verdade é essa. Porque como é uma propriedade pequena, não dá viabilidade. Até que achamos um parceiro, um banco que acreditou na gente. Aí é onde que entra um dos nossos sócios, que como a propriedade, o que a gente tinha não dava para hipoteca, vamos falar assim. E ele acreditou nesse projeto, que ele é um investidor e tem vários ramos de negócio. Posto de gasolina, depósito de construção, farmácia e mercado. Então, coisas desse gênero. Ele acreditou no projeto e falou, não, eu entro junto com o Leandro. Então foi positivo nesse momento e está sendo positivo até hoje. Gente, o bate-papo tá muito bom, mas vamos dar uma pausa bem rapidinha e daqui a pouco a gente volta com mais. O que vocês acham? É isso aí. Aguenta aí, pessoal. Já estamos de volta. Aguarda um minutinho que a gente volta já já. Meu nome é Kátia, né? Eu tenho 45 anos, sou de Inuporanga, sou professora e eu conheci o Rogério lá em Inuporanga mesmo. Faz 26 anos que estamos juntos. Nós morávamos em Guaíra, né? Ele sempre teve vontade de vir para o campo, sempre teve de falar de morar na roça, sempre falou. Então essa ideia eu tinha na minha cabeça que um dia eu viria para a roça. E aí surgiu isso dos aviários e eu prestei um concurso em Inuporanga e surgiu de me chamar. Eu fui convocada, aí ele falou assim, ó, os aviários tá no plano de fazer e se você não for agora, se a gente não for agora, não vai ter, né? Aí eu vim pra cá, vim pra roça. No começo não foi fácil, porque eu nunca morei em roça. Mas a gente vai se adaptando. Eu sou educadora de creche, né? Eu trabalho numa creche de segunda a sexta e aos finais de semana, como colaborador do Rogério, não trabalho só no sábado, ele trabalha no domingo, ele não vem. Aí eu auxilio ele no final de semana. Rogério, então hoje você é responsável pelo manejo da granja. Me conta um pouquinho da sua rotina. O que você mais gosta de fazer ali no dia a dia da produção? Bom, o manejo é o seguinte, é bem trabalhoso. A gente tem que acordar bem cedo. Aqui a gente tem uma rotina assim. A gente acorda tipo aí 5h30, 6 horas da manhã. E o Paulo, que é o nosso colaborador, chega em torno de 7 horas. A gente já começa dentro das primeiras granjas aqui, já vai limpando, vendo o que está necessitando, levantamento de linha, de água, de ração, catando os mortos, né, que sempre tem, alguns, e verificando cama de frango, que é bem principal hoje no aviário, tem que estar bem. Tem um trabalho de observação também dos animais, tem. Assim, de ficar olhando o dia todo. Então, Juliana, tem. Esse é um dos principais. Ver como é que está a ambiência dentro do aviário, se está bem. A gente consegue mais ou menos, ainda eu estou bem gatinhando nesse ramo de avicultura, né? Mas eu estou conseguindo já identificar visualmente já nos lotes aí das aves o que ela está necessitando. Inclusive, até queria te perguntar, Rogério, como que foi no início? Porque é uma atividade totalmente nova para vocês dois, né? Sim. Então, como que foi adaptar o manejo nesse início? Você nunca tinha mexido com frango na vida, como foi do nada colocaram você ali dentro de um aviário? Como que você se virou? Juliana, foi muito difícil. O primeiro lote foi inesquecível. Tudo aconteceu nesse primeiro lote. De perda de unha, de porta ter fechado no dedo, tudo aconteceu. Que era muito novo, tudo muito tecnológico e era tanta informação em tão pouco período de tempo que o primeiro lote, depois que alojou, foi uma loucura.
e tudo era novidade, a gente não entendia direito. E era aquela ligação, coitado do o Neto, a gente ligava de madrugada. O Neto é O extensionista. Neto, extensionista nosso. Nossa, coitado, eu dei maior trabalho para ele, pro Paulinho também, que era o outro extensionista antes do Neto. Um outro primo nosso, que é da família da Kátia, que a família da Kátia tem muito avicultor, que vinha e me davam aquela força. Chegava aqui meia-noite, chegava às 7 horas, saía daqui às 7 horas da manhã. E nesse trajeto tudo aí, desses desafios desse primeiro lote, que inclusive é o segundo lote agora, né? Nós só fizemos um, esse é o segundo. E ficamos entre os 10 primeiros ainda. Então, Nossa, que legal, parabéns. Essa correria tudo aí desse primeiro lote ainda acabou tendo um resultado aí até médio bom. Bom, o primeiro lote, né? Principalmente para quem não tinha vindo dessa área e sempre tem seus desafios, né? Passamos por diversas questões aí que acabou tirando o sono do Rogério, né, principalmente, mas aí conseguimos aí, dava total suporte no que fosse necessário, ligava pra gente, a gente estava aqui sempre, e acabou passando, já estamos indo pro segundo lote, agora com certeza já vai ter mais experiência, né, já vamos seguir melhor aí. Mesmo quem não conhece nada de avicultura, dá para iniciar na atividade, a empresa dá total suporte dessa questão, tanto no início do empreendimento, como também depois de pronto para estar tocando os lotes aí e está desempenhando um bom papel. Bom, a parte da assistência técnica, o acompanhamento aí é total nosso. Então qualquer dúvida que o produtor vier a ter, tanto questão de equipamento como da criação lá dentro, a gente dá esse suporte, do início ao final do lote. Como que vocês dividem aí as responsabilidades entre os 4 sócios? Praticamente, o Rogério 100% na área operacional, 100% é ele. Eu fico mais na parte pagamentos, essas coisas aí, mais burocracia, essas coisas. Temos o Leandro, que ele tem uma bagagem ele tem uma expertise muito grande em correr atrás de necessidades. Estou precisando, exemplo, de uma empresa para fazer manutenção em tal coisa. Equipamento, compra de equipamento. E como ele sempre foi um negociador, então ele tem essa facilidade, sabe, com isso. Mas raramente aparece. O Marcelo, como eu falei, é um investidor. Mas cada um tem o seu papel. Entendeu? Claro. Cada um tem o seu papel e todos nós somos importantes por um todo, entendeu? Que sem cada um de nós o negócio não estaria funcionando. Bom, o Rogério aqui, né, que fica mais à frente da criação, ele é uma pessoa bastante detalhista ali, está sempre preocupado em estar fazendo melhor. Então esse é um ponto positivo dele que, pra gente que está nesse negócio, é o que a gente precisa, né, para seguir. Você acha que existe vantagem em ter sócios ali com perfis diferentes, experiências profissionais diferentes? Vocês que vieram ali do setor elétrico, você acha que de alguma forma ajudou no trabalho que vocês exercem hoje? Sem dúvida. Eu acho que eu aprendi, além da minha primeira faculdade que fiz, eu fiz a minha segunda, que foi administração, e fiz uma pós em gestão. E com isso, a empresa que eu vim do setor elétrico, no qual a última eu trabalhei 31 anos, ela me fez como trabalhar dentro de uma gestão. E essa gestão, quando você trabalha com pessoas também, e a diversidade de pessoas, conhecimentos diferentes, sempre agrega. Principalmente, às vezes eu estou com algum probleminha que para mim é a maior dificuldade que eu estou levando ali no momento. Para você, para o Rogério, para ele, é a coisa mais simples do mundo, entendeu? Então, e eu sempre fui aberto a novas oportunidades, a novos conhecimentos. Sou uma pessoa, gosto muito de ouvir as outras pessoas. Muita gente fala, conselho, se fosse bom, se vendia, né? Eu já penso diferente. Eu queria que uma pessoa estivesse do meu lado 24 horas para mim ouvir bons conselhos. E às vezes vocês param para pensar que vocês estão produzindo alimento? Sim. O Brasil é o celeiro do mundo, é um dos celeiros do mundo. Frango é uma das proteínas mais baratas que tem no mundo. Então foi uma das coisas que eu sempre pensei. Ninguém vai parar de comer.
ritmo. Então, Nunca. por isso que eu aposto na carne de frango ainda por uns bons anos para frente. E vocês estão exportando para o mundo inteiro também. Sim. É uma sensação incrível a hora que você vê os caminhões saindo do seu aviário e você vendo eles embora pensando assim, nossa, isso vai partir assim de navio, de avião e vai pro mundo inteiro. Ah, é uma sensação muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. É muito prazeroso. Rogério, e você que mora aqui, né, efetivamente na propriedade rural, mudou a sua vida da cidade para o campo, qual que é a importância de poder criar os seus filhos aqui, né, ter essa aproximação com a vida no campo? Bom, então, Ju, quando eu morava em Guaíra, o meu serviço era muito fora de hora, a gente não tinha tanto horário, eu nem vi o meu primeiro filho, Pedro Augusto, crescer direito. Porque devido ao trabalho, era sempre escolinha, à noite você não via criança que estava dormindo, durante o dia a gente estava trabalhando, foi aquela correria. E assim aconteceu com minha outra filha, vai fazer 9 anos, a minha Maria Cecília. Então aqui na roça agregou isso, porque hoje a gente está tudo junto aqui. Ele sai cedo com a mãe, vai para a cidade, estuda, depois ao meio-dia está tudo aqui de volta, está todo mundo aqui e a gente está tudo junto. E já está despertando aquela curiosidade, sabe? Nas crianças, a Maria Cecília, o Pedro Augusto, de vez em quando já está junto com a gente dentro dos aviários. E vai aquela coisa. E eu tô sempre incentivando também um pouquinho, porque todo pai quer ver as crianças perto da gente, assim, o futuro, né? Para criar meus filhos aqui, passar para eles que isso aqui foram dos avós dele, assim, que foi um legado de família. O Rogério é muito persistente, é muito, assim, ele coloca na cabeça, ele vai lá e faz. Então, eu admiro muito, assim, a vontade dele de crescer, de fazer pela família. Já que a gente está falando um pouquinho de futuro, quero jogar agora para o Ronaldo, como vocês lidam, né, com as expectativas e metas de crescimento para os próximos anos? Olha, a gente tem uma meta um pouquinho ousada. Eu acredito, aqui nós temos um projeto para pagar isso em 8 anos, 8, 9 anos, mas antes disso, nós temos uma complementação nesse projeto, que é fazer mais 2 aviários. E eu acredito que se o projeto for andando da forma que está, eu acredito que não vai ser difícil a gente alcançar essa meta, entendeu? E tudo vai depender da situação, oportunidades, porque oportunidades elas vêm bom. Então, vamos falar assim, o cavalo arriado vai passar de novo, que eu tenho certeza. E a hora que ele passar, eu já vou estar preparado para montar nele. É isso aí. Pessoal, e para encerrar o programa de hoje, aqui no Vida no Campo a gente tem um rito. A gente entrega a nossa plaquinha para vocês sempre lembrarem dessa visita, do dia de hoje. E eu adorei conhecer essa história. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa nova trajetória. Está só começando. Vocês já são 2 grandes produtores. E eu quero voltar aqui muito em breve para ver aí como que vai ser o desenvolvimento, se vocês vão atingir o que desejam. Combinado? Se Deus quiser. Ô, Juliana, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês aí, estar compartilhando conosco a nossa realidade do dia a dia. Fico agradecido e volte sempre, tá? Pode Já deixar. está convidado. E Coisa quando boa. você estiver passando por aqui, dá uma passadinha aqui e tomar um café com a gente. Pode deixar, vou adorar voltar aqui. Espero que você aí de casa tenha adorado essa história assim como eu. A gente volta muito em breve e se você quiser ver outros episódios do Vida no Campo, é só acessar o nosso canal do YouTube que está aí na sua tela, viu? Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau. Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais.